do Rio, é mais frequente que existam cães semidomiciliados, assim como bairros onde existam predominantemente casas e menos prédios, é muito frequente que existam cães semidomiciliados. O cão semidomiciliado, ele é um risco enorme para todos, tá? Para aquela família que ele sai e traz doenças para dentro de casa, ele traz pulga, traz carrapato, ele transita, ele leva o vírus da cinomose para cá e para lá, então mesmo se ele não adoecer, ele pode levar esse vírus para cá e para lá, né? E outras doenças mais. Sem contar que um cão que fica na rua, ele traz riscos de acidente automobilístico. Então, o cão semidomiciliado, ele é uma cultura, por exemplo, no bairro onde eu moro tem cães semidomiciliados, tem tutores que abrem o portão de manhã para o animal sair, passear e o animal volta 1 hora depois, né? E eu estou numa cidade que é uma cidade média e eu não moro na periferia, eu moro na região sul da cidade, tá? Então, isso faz parte da cultura nacional e isso ajuda na multiplicação do vírus da cinomose. Isso é fato, que ajuda na multiplicação do vírus da cinomose, né? No Brasil tem um fenômeno que eu não consigo entender, que tem 2 categorias de vacinas, uma que se chama profissional e a outra que se chama, não sei nem a denominação, eu acho que eu esqueço, assim, porque eu tenho trauma, tá? Que é a vacina que se vende em casa agropecuária, que nas regiões... Uma se chama profissional, outra se chama de balcão, já vou te dizer isso. E isso é uma coisa que nós, médicos veterinários, temos culpa, porque o que nós não fizemos ainda, que é um abaixo-assinado para levar ao Conselho Federal de Medicina, exigindo que isto acabe. Porque eu não posso falar aqui publicamente a palavra, mas começa com P, tem 7 letras, termina com A, perdoem, mas é a verdade. No Brasil, tá? O que é? Nós somos um país pobre? Para isso nós não somos. Não pode, tu vai na Europa, tu vai nos Estados Unidos, nenhum lugar o cara compra medicamento no balcão da agropecuária como se compra grão de milho. É só no Brasil que acontece isso, porque nós somos um mercado que movimenta bilhões. Então eles querem vender de qualquer jeito. E continua a tua informação. Essa vacina é uma porcaria. Vai lá, pode terminar. Então, essa vacina comprada no balcão da casa agropecuária, ela não tem eficácia. Isso é conhecido, tanto que ela é denominada não profissional, e eu não entendo por que o comércio dela é permitido. E essa vacina, ela perpetua a cinomose no país. Então, as pessoas acham que seus animais estão protegidos e eles não estão. Então, aí eles entram em contato com outros animais, né? Sem contar os animais que realmente não são vacinados, que são os animais da população de baixa renda, né? Algumas exceções estão aí, como a Ana Estela falou, existe uma certa precaução contra o excesso de vacinas, e essa precaução ela acaba descambando para o exagero e retirando totalmente as vacinas, que não é correto, né? Eu, particularmente, sou muito econômica com relação a vacinas. Eu estimulo meus clientes a fazer exames nos seus animais para ver se eles precisam tomar vacinas. Esses exames são exames específicos que são mais caros do que as vacinas. Exatamente. Né? Não é um hemograma que vai determinar se o animal pode ou não ser vacinado, tá? A gente tem que fazer uma circulação de anticorpos para algumas doenças. E aí sim, optar em vacinar ou não vacinar. Né? Exatamente. Mas então, juntando tudo isso... Eu ia comentar só, inclusive, que esse trabalho que eu peguei dessa conferência, que eu fiz aquele post daquelas
Eu mesmo não tinha ideia de, pô, até o pobrezinho do Pandinha, eu sou apaixonada por panda, até o pobrezinho do Pandinha, pobrezinho pega sinomose. E nesse trabalho eu vi exatamente isso, um colega lá dos Estados Unidos que os clientes dele fazem titulação. Se a titulação não tiver baixa, eles só vão vacinar, ou melhor, se a titulação estiver boa, eles só vão vacinar uma vez a cada 3 anos, mas tem que fazer o exame de titulação. E aqui o cara não vai querer vacinar, porque não quer vacinar, porque não quer gastar, porque a vacina boa é a do profissional, e daí não vai querer gastar para fazer titulação, e daí vai lá e faz a de balcão. Uhum. É. Desculpa te É, interromper, espero que tu não, continue. é isso aí. A gente está, até agora, a gente falou assim, por que que a sinomose existe, né? Por que que o acupunturista veterinário brasileiro tem experiência com sinomose e o acupunturista veterinário estrangeiro tem pouca ou nenhuma experiência com sinomose, né? Então, nós estamos numa situação privilegiada com relação a qualificação profissional. Os acupunturistas veterinários brasileiros, eles têm uma qualificação ímpar no mundo, tá? Para o tratamento da sinomose, Olha né? só, Mas, hum, não é tanto assim não, tá? Esses números aí, eles já mudaram um pouquinho. Essa conferência foi em 2016, tá? Aqui tem um trabalho de 42 cães nos Estados Unidos, na Flórida, tá? Então não é bem assim, fora outros. A pessoa que apresentou esse trabalho era de Los Angeles. É uma clínica, sim, alto nível em Los Angeles. Então, não é tão assim. Talvez a gente não tenha tanta informação do que eles tratam. Claro que não é na nossa proporção aqui, com certeza. aham, Mas existe caso em país rico também. Não, não é pouca coisa, não. Existe alguma coisa, sim. Desculpa te aham. interromper. Não, acho ótimo porque você vai atualizando, né, a estatística, né? Mas é claro que eles não têm, assim, para um veterinário, não necessariamente um acupunturista, né? Um Sim, veterinário, uma sinomose é um negócio corriqueiro e a gente tem levas de sinomose, né? Tem períodos de surtos de sim, sinomose, né? Então, assim, a gente já viu muitos quadros de sinomose e a gente sabe, assim, um paciente é completamente diferente do outro. A gente nunca tem uma repetição de quadro. Essa é a grande dificuldade da sinomose, né? E por, aí, partindo dessa contextualização, desse entendimento do quadro, aí eu acho que dá para a gente olhar para a acupuntura na sinomose. O que você sim. quer falar alguma coisa Não, antes? não. Vai lá, é isso aí. Pode continuar, tá É. ótimo. Então, aí agora falando de acupuntura e sinomose propriamente dito. Então, em palavras simples, o que a gente tem? Uma doença complexa, um vírus que se aloja em diferentes locais do corpo, tá? E um terapeuta, que é o acupunturista, que usa a farmácia interna daquele corpo. Sim, Então, o corpo está numa desordem muito grande, onde assim, está doente aqui, aí amanhece com sintomas sim, aqui, aí sim, anoitece, ele voltou a piorar, aí migrou do trato gastrointestinal, foi para trato respiratório, que é pulmão, sim, depois vai para neurológico. Então, sim. essa coisa dinâmica, tá? Ela é um grande desafio para o acupunturista, que é uma pessoa que coloca uma agulha, eu vou falar de maneira bem simples, o que é o Vou fazer que nem acupunturista. aluno. Vai lá, Oi, tá? não, eu quero, não perde só o fio da meada. Quando tu começa a falar desse, eu lembro do que o colega falou lá no Sim. teu, dos A ideia da mãozinha é essa, níveis energéticos. Eu nunca observei dessa forma. E isso aí dava um trabalho bem legal, olha. Os níveis energéticos que a acupuntura provavelmente ela vai mudando de nível, né? Eu nunca analisei sobre esse ponto.
a gente vai chegar lá. A minha mão mexendo aqui, na verdade, ela foi uma tentativa de ilustrar uma coisa que vai ser falada logo em seguida, tá? Tá. Então, vamos olhar. Então, de um lado, a gente tem essa doença que é dinâmica e que desenvolve sintomas em lugares diferentes do corpo, com intensidades de sintomas que variam ao longo do dia, ao longo da semana, né? Tem dias que aquele paciente com pneumose fica tão mal que a gente fala, nossa, de hoje não passa. E aí, no dia seguinte, ele acorda melhor, tá? Então, isso é um lado, é o paciente, sim, né? Do outro lado estamos nós, acupunturistas, e já vimos, na verdade, nós somos médicos chineses, porque agregamos várias técnicas, né? O que nós fazemos com a agulha de acupuntura? A agulha de acupuntura, ela entra na pele e, de maneira bem simples, a gente pode dizer que a agulha de acupuntura estimula o nervo. Estimulou o nervo, esse nervo leva a informação para o sistema nervoso central e essa informação vai para o resto do corpo todo. Então, o que o acupunturista faz é estimular o funcionamento do próprio corpo. E aí a gente vai estimular o funcionamento de um corpo que está numa desordem muito grande. Então, se ele hoje acordou assim com os sintomas aqui, tá? Eu vou colocar agulhas para tratar essa faixa do corpo, digamos assim, ou esses órgãos do corpo, tá? Mas daqui a algumas horas, esse paciente com pneumose, ele muda os sintomas. Sim. Né? Então, aí eu tenho que fazer sessões de acupuntura mais frequentes. Então, a gente pode fazer sessões ao longo do dia, várias sessões ao longo do dia, e também sessões com objetivos diferentes. Então, o objetivo agora é esse, daqui a pouco o objetivo é esse, daqui a pouco é esse, porque a gente tem uma variação de sintomas. Então, de maneira bem simples, deu para entender o que é o encontro do paciente com pneumose e do acupunturista? Tá? É um paciente bagunçado, desorganizado e um terapeuta que usa os próprios recursos desse paciente. Então, frente a essa desordem, esse terapeuta tem que ser muito certeiro. Ele vai lá com a agulhinha assim, plim, no ponto certo. Tá? Então, esse lance é um lance difícil de ser feito para quem não estuda muito. E aí, esse mito urbano de não se trata a sinomose, ele se fortalece por colegas que não sentam para estudar a situação. Deu para entender? Eu, assim, né, puxando isso que tu tá falando, a verdade é que a gente tem as pessoas que se intitulam acupunturistas, né? Tu tem a pessoa que fez um curso, que fez uma especialização, que estuda, e tu tem a pessoa que se intitula. A gente ainda no Brasil, eu sei que hoje tá bem melhor, né? Tem vários cursos, né? Que tu dá aula aí, lá em Campinas, tem... aqui no Rio aqui no Rio tem vários cursos no Brasil, no mundo todo. Mas mesmo assim existem aqueles que estudam por livros e se intitulam. Eu lembro há mais de 10 anos atrás, antes de eu começar, eu lembro que acho que foi o boom da acupuntura, né? Todo mundo que fazia acupuntura, assim. Daí eu lembro de um colega aqui que era anestesista. E um dia, isso foi lá no Jockey até, um dia eu já tava, foi lá por 2004, 2005, eu já tava fazendo minha especialização. E eu vi que ele chegou e falou com 2 ou 3, dizendo, se precisarem, eu estou fazendo acupuntura. Eu fiquei, só olhei assim, ele não fez curso em lugar nenhum. Ele pegou um livro ali, olhou uma receita de pontos, né, como às vezes fazem, e daí não, eu faço acupuntura. E é nessas horas que a gente queima as técnicas, né? Porque eu sempre digo, a acupuntura é que nem, para quem conhece o Rio de Janeiro, é que nem tu chegar em Copacabana.
Não sei, por exemplo, a pessoa estiver lá no centro da cidade, ela pode vir a Copacabana pelo túnel Rebouças, ela pode vir pelo túnel Santa Bárbara, ela pode vir pelo centro da cidade, ela pode vir lá pelo outro viaduto. Então tem 4, 5 caminhos. Só que tu tem, como tu disseste, a pessoa a nossa capacidade de acupunturista é justamente fazer um bom diagnóstico do problema naquele momento. Então, naquele momento, quais os sintomas que eu tenho que tratar? Qual a raiz que eu posso ou não tratar, né, naquele momento? E daí o Aham, cara que se intitula vai pegar a sopinha de letrinhas ali e não vai funcionar. E daí a aham, técnica não funciona, né? aham. Olha, essa tendência, é, bom, eu sou coordenadora de cursos de acupuntura, então a gente oferece turmas. Eu sou coordenadora do Jaqueline Pequer, que é em Campinas. Aham, Então, eu lido bastante com o público de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo, sim. né? Aham, Nós temos turmas em Belo Horizonte e em Uberlândia, que é onde eu resido sim. também, né? Uhum. Então, essa tendência, felizmente, eu vejo que ela está cada vez diminuindo mais. Então, Graças a alguém Deus. que se aventure a fazer acupuntura sem fazer curso é uma coisa muito rara, tá? Hoje a gente vê, na verdade, fisioterapeutas que têm uma aula de um final de semana de acupuntura e faz, mas são pessoas que elas fazem tratamento contra a dor local. Não são pessoas que jamais são pessoas que se arriscariam a tratar uma sinomose, tá? Então existem nichos dentro da própria prática da acupuntura. Então o pessoal da reabilitação ainda tem um pouco disso de se aventurar na acupuntura sem ter feito curso, mas também por outro lado eu tenho visto um movimento muito bacana que é do pessoal que tem essas aulas de acupuntura indo fazer cursos de especialização. Então, cada vez mais, as turmas de acupuntura têm fisioterapeutas na turma, Sim. porque eles são estimulados a fazer o curso, Uhum. né? Bom, mas aí a gente acaba saindo da sinomose e indo para a política de ensino da acupuntura no Brasil, né? Não, Eu mas acho é que tudo envolvido. Porque se tu, isso, esse mito de que não pode fazer, ele pode muito bem ter nascido de acupunturistas, supostos acupunturistas, que tentaram tratar na fase, né, de epidemia, não tiveram resultado, né? E disseram que não se faz. Pode, inclusive, ter vindo de Não, parte. não vem daí, não. Eu conheço bem o contexto histórico, não vem daí. Vem do fato de que há 30 anos atrás nós não tratávamos e que existem escolas no Brasil. Então, existem escolas de acupuntura veterinária no Brasil, né? Então, Uhum. existem escolas que continuam ensinando que não se trata acupuntura. Vem daí. Não se trata, Tem, desculpa, não você se não trata faz. ácido com acupuntura, tá? Tem. Então Uhum. vem daí. Aí vira uma lenda urbana, né? Será que a gente Porque você podia mandar uma cartinha para eles? Será que poderia fazer uma reunião, identificar essas escolas e mandar uma cartinha assim, dados, resultados, trabalhos científicos, publicações, sei lá. nós Eu sei que temos, faz. não temos trabalhos publicados. Essa é a nossa dificuldade, tá? Mas, Eu estimulo bastante as pessoas a publicarem relatos de caso, que nem é artigo científico, sim, porque os próprios relatos de caso, eles já auxiliam nesse sentido da melhora da política, né? Mas aí vamos sair da política, acho que vale a volta, pena a gente voltar volta. para o paciente. Então, estou aqui frente a frente com esse paciente sinomótico, né? Naquele cenário que eu falei, paciente complexo de um lado, terapeuta, que é o acupunturista, que usa do próprio recurso do paciente. Então, um Sim, paciente que oscila muito, esse acupunturista vai ter que ser muito certeiro na hora de escolher o ponto. E ele tem que estar muito consciente de que
eu faço uma sessão agora, daqui a 30 minutos eu faço outra, e pacientes de tratamento intensivo, eles fazem várias sessões ao longo do dia, né? Daqui a 30 minutos, os pontos vão ser completamente diferentes. Sim. Tá? Então, muito importante da gente ter consciência disso. Tá? Falando do paciente intensivo, que é o paciente com sinomose ativa, hoje até passei por essa experiência de atendimento a um paciente intensivo. Então, eu fiz entre aspas, uma sessão que começou às 14 e terminou às 17. Então, eu colocava algumas agulhas, avaliava o paciente, deixava aquelas agulhas, então, tonificação, período curto, sedação longa, permanente. Deixava aquelas agulhas, fazia a reavaliação do paciente, colocava as agulhas novamente, né, de acordo com as informações que o paciente traz. Eu estou dando exemplo dessa paciente que eu atendi hoje, mas ela retrata, assim, fielmente o que a gente faz na sinomose. Então, acho que agora a gente pode falar exatamente como é que se trata a sinomose virêmica com a acupuntura. Em primeiro lugar, assim, a escolha da técnica que a gente vai usar. A escolha da técnica, ela está ligada à minha prática clínica, né? Então, a sua prática clínica, a nossa prática clínica. Sim. E na acupuntura veterinária, a gente tem, basicamente, 3 vertentes na acupuntura veterinária. A acupuntura clássica chinesa, a acupuntura japonesa, Sim. e a acupuntura bioenergética. Então, assim, Cortou a terceira. numa gradação, Bioenergética. tá? A gente tem assim, ó, do A mais terceira simples cortou. complexo. A prática chinesa, japonesa e bioenergética? Bioenergética, tá? Tá. Daí a gente tem uma gradação de complexidade entre essas 3, tendo a japonesa mais simples, a acupuntura clássica chinesa, a intermediária, e a acupuntura bioenergética, a que tem a teoria mais complexa. Tá? Tá. Então, quando a gente trabalha com esses 2 extremos, a acupuntura japonesa ou a acupuntura bioenergética, fica mais fácil o entendimento da sinomose e mais fácil a abordagem. Então, aí a gente volta para aquela questão assim, por que algumas escolas ensinam que não se trata sinomose? São escolas que estão estritamente presas à acupuntura clássica chinesa. No meu entender, é isso. Vou discordar. Eu não sei nada de acupuntura japonesa, bioenergética. Estou aqui agora contigo, aprendendo o termo acupuntura bioenergética, que eu, na minha concepção, vejo que seria a questão da energia do corpo, né? Que outras ferramentas. Eu sei o que é a bioenergética. E eu só conheço acupuntura chinesa. Sempre estudei medicina chinesa, fiz uma especialização em humanos, exatamente. Primeiro porque eu queria tratar morador de rua, né, com acupuntura. Segundo porque eu queria me tratar, porque eu sou literalmente uma patologia ortopédica ambulante, né? Então eu precisava de ferramentas para me tratar. E eu só aprendi acupuntura chinesa. Clássica chinesa. Na clássica chinesa, tanto assim, na minha especialização em humanos, depois quando eu fui para fazer o curso na China, praticamente tudo que eu aprendi lá, tanto que eu voltei e fui dar parabéns pro diretor do curso. Diz para ele, ó, parabéns, porque tudo que eu vi lá eu tinha visto aqui. Então, assim, para mim, a chinesa, ou então eu não sei, é mais fácil, vou ter que aprender. Tá. Porque eu não acho que seja pela visão chinesa. Eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Te digo. Também acho. Inclusive,
Porque Eu acho que tem uma insistência, né? essa publicação que eu tenho aqui é do meu professor chinês, não é dele, é de um colega que fez baseado num trabalho dele, que ele tratou vários cães com acupuntura de sinomose. Assim, cães, um caso se recuperou em 3 dias, os outros se recuperaram muito mais rápido do que a frequência normal. Então, Aham. assim, vamos lá, continua, porque nós estamos aqui para Então, vamos. levantar Tá. paradigmas. É. Então, de qualquer forma, nós temos essas três linhas de estudo de acupuntura veterinária: japonesa, clássica chinesa e a bioenergética. A bioenergética, ela tem essa denominação, mas ela não é assim esotérica, não. Aliás, a bioenergética, ela até faz uma aproximação muito grande com aspectos científicos. Eles são citados com muita frequência. Na verdade, a bioenergética, ela tem um aprofundamento muito grande nas teorias de base da medicina chinesa. É um aprofundamento muito grande, né? E por isso ela tem um alto grau de complexidade. Então, o Entendi. livro de acupuntura bioenergética, ele tem 3 volumes grossos, Uhum, tá? uhum. Então, a gente tem essas 3 formas de olhar para o paciente e, usando as 3 ferramentas, a gente pode tratar a sinomose, né? No meu entender, eu acho que a visão japonesa e a bioenergética, elas se adequam mais do que a chinesa clássica. Mas isso é a minha opinião, Sim. tá? Experiência, a minha opinião. Então, o que eu posso falar aqui, e aí a gente vai lá onde quem está aqui com a gente e é veterinário acupunturista, esse é o miolinho que o pessoal quer escutar, né? Sim. Ou quer compartilhar, né? A diferença que existe entre a japonesa e a bioenergética no momento que você olha para o teu paciente com sinomose, tá? Então, pacientes que são oligossintomáticos ou assintomáticos. Então, assintomático é aquele pacientezinho que veio para fazer a vacina, por exemplo. Já tratei pacientes assim. Ele veio para tomar vacina, estava na época de tomar vacina, jovenzinho, tal, mas aí a veterinária olhou e falou assim: esse olhar desse animal, ele parece estar um pouquinho, tem uma secreção ocular assim, discretíssima. E ela, muito cuidadosa, fez um teste e positivou, tá? Então, esse foi um dos pacientes que eu tive com sinomose. Então, a gente diria assim, um assintomático, né? Ele seria, na verdade, oligossintomático, porque ela percebeu uma pequena quantidade de secreção ocular, tá? Uhum. Então, esse paciente ele recebe um tratamento extremamente simples, que a gente considera que a luta que existe entre o T correto e o T perverso, que é a luta entre a capacidade de resposta orgânica e o agente causador de doença, que no caso aí a gente está falando de um vírus, eles entram em luta, né? Sim. E quem tem que Uhum. ganhar é a capacidade de resposta orgânica. Sim. E o que a acupuntura faz é estimular a resposta orgânica, Sim. né? Então, nesse animal, que seria o assintomático ou oligossintomático, oligo quer dizer pouquinho, tem pouquinhos sintomas, Aham. essa capacidade de resposta orgânica, ela está muito presente, está muito forte. Então, a Sim. gente pode usar poucas agulhas, né, Aham. animal. Tá? E aí eu já vou explicar um pouquinho como é que a gente aborda esse animal. Por outro lado, se a gente tem um animal já com uma complexidade maior de sintomas, a gente tem que organizar, a gente organiza na nossa cabeça, tem gente que faz lista dos sintomas. Nossa,
tem aqui a secreção ocular, tem a hiperkeratose nasal, esse animal está com residual, uma pneumonia incipiente, uma pneumonia que já está em fase de cura, ele anteriormente teve sintoma entérico, e agora ele tem um quadro neurológico importante, está com paraparesia, tem mioclonia, tem alteração de estado mental, por exemplo, convulsão. Olha quantos sintomas podem existir nesse paciente. Né? Então, esse paciente com alta complexidade de sintomas, eu prefiro utilizar uma teoria mais complexa, onde eu vou pegar, que é a teoria da bioenergética. Onde eu vou pegar esses sintomas, vou fazer uma lista, ou mental, ou literalmente faço essa lista, e entendo. Cada sintoma desse está ligado a qual aspecto orgânico, né? E na acupuntura a gente denomina isso de níveis energéticos. Em que nível energético está situada essa doença? Aí a gente usa a teoria dos níveis energéticos para tratar esse paciente, da bioenergética. Pois é, mas isso para mim é medicina chinesa. Isso no curso de especialização em acupuntura é uma parte da medicina chinesa. Tanto que depois não são todos os cursos que trabalham isso. Talvez seja essa a separação que vocês façam de conceito. Porque os níveis energéticos são dentro da medicina chinesa, outra forma de abordagem do processo de cura, né? Pode tratar como a patologia, como o calor, né? Como esse lado, visão chinesa, ou tu pode tratar pelos níveis. No Instituto Jaqueline Pequer, essa é uma disciplina obrigatória. Tá? A gente aborda esses níveis energéticos, faz parte do currículo. Sim. Tá? Mas, na verdade, o currículo mínimo exigido pela Abravet não inclui essa informação. Então, algumas escolas não oferecem essa informação. Tá? Mas a gente tem excelentes escolas, tá, que oferecem essa informação.